a proposta, né, desse workshop é que não seja muito demorado e que seja extremamente prático, viu? Então eu vou mostrar para vocês quais serão, né, os passos, né, aqui do nosso evento. Tá? Então eu vou começar, né, para aqueles, né, que não me conhecem. Vou me apresentar, passar alguns elementos-chave das descrições, né, de cirurgia, comentar sobre a extensão delas, alguns distratores, né, que são muito comuns, né, quando a gente acaba realizando as descrições e que são pegadinhas mesmo e que fazem com que o resultado, né, da descrição não seja aquilo que a gente esperou inicialmente. E ao longo de toda a apresentação eu vou sempre dar uma pincelada, comentar sobre o que o Conselho Federal de Medicina fala, o que ele se posiciona com relação a cada um desses elementos-chave, né, que fazem parte da descrição da cirurgia. Então, para aqueles, né, que não me conhecem, eu sou o professor Juliano Mendes, né, de Curitiba. Então, eu sou professor já há algum tempo, sou cirurgião cardiotorácico. Trabalho nessa área já praticamente, né, 20 anos. Faço descrições de cirurgias há mais tempo do que isso e certamente, né, hoje em dia a descrição da forma como eu faço é bem diferente, né, da forma como eu fazia, né, anteriormente. Então a gente acaba deixando alguns elementos, né, que não são tão importantes, né, a gente acaba sendo um pouco mais objetivo para justamente deixar lugar para aquilo que realmente importa nas descrições. Né? E também é bem importante, né, saber que descrição é um ato médico que qualquer um que participe da cirurgia tem que estar habilitado a fazer, seja o cirurgião principal, seja o residente, seja o acadêmico de medicina que está auxiliando cada procedimento. Sobre os elementos-chave, né, que nós vamos, né, conversar hoje, eu vou dividir essencialmente em duas partes, né, que são, ao meu ver, né, são bem separadas, né, na descrição, que é o cabeçalho, que tem informações que são muito importantes e depois que muitas vezes, né, são até negligenciadas essas informações, e depois vamos para o corpo da descrição propriamente dito. Tá? Com relação ao cabeçalho, ele tem algumas, né, variações que são muito particulares conforme a instituição que ele está, que vocês estão participando da cirurgia. Então, na maior parte das instituições, vocês vão encontrar formulários prontos já. Seja se a descrição for feita manualmente, tem uma folha impressa já com o cabeçalho, com os campos para serem preenchidos, ou se a descrição será feita de forma eletrônica, tá? Então já com o arquivo para ser preenchido pelo próprio sistema. Então isso varia conforme a instituição e é bem importante, né, que vocês tenham contato com esse jeito, né, da instituição, né, fazer logo de cara, quando vocês têm a primeira entrada no centro cirúrgico, para que justamente isso seja, assim, vocês tirem de letra essa parte da identificação de onde está o formulário e como deve ser feita a descrição. O primeiro ponto bem importante é a identificação do paciente. Tá? Alguns hospitais utilizam, né, etiquetas que você pode só colar na parte da identificação, ou você preenche manualmente ou preenche pelo sistema. A identificação tem que ter muito cuidado com relação aos homônimos. Então, precisa colocar sempre o nome completo do paciente, né? Nunca esquecer disso. E sempre colocar o registro do hospital, né? Então, o número de cadastro do hospital que aquele paciente, né, está sendo operado. Então, são números, né, que são pessoais e isso faz bastante diferença. Às vezes essas coisas, né, que até eu vou comentar, elas parecem meio óbvias, mas quem já fez trabalho científico, quem já fez busca de prontuários, quem já olhou descrições de cirurgia,
de forma retrospectiva, sabe que essas identificações e essas informações se perdem, né? Então, numa cirurgia, né, mais urgente ou uma cirurgia mais tarde do dia, às vezes essas informações são deixadas de lado. Tá? Então, não pode, de jeito nenhum. Então, precisa ter bastante cuidado com relação à identificação. Outro ponto que é bem importante é com relação à equipe. Tá? A equipe de cirurgia ela está contemplada para todos que tiverem contato com o paciente. Tá? Então, todos aqueles que tiveram contato com a cirurgia em si precisam estar listados na descrição do procedimento. Tá? Então, normalmente, né, quem que vai estar lá? Vai estar o cirurgião titular, os residentes que estiverem operando, se houver, os acadêmicos de medicina que participaram do procedimento, que entraram em campo, o instrumentador cirúrgico, né, então precisa estar colocado o nome. É um hábito colocar normalmente do acadêmico e do instrumentador só o primeiro nome, tá? Então esse não é um hábito bom. Então, nome completo, por favor, nome completo de todo mundo. E também da equipe de anestesia. Tá? Então, a equipe de anestesia tem contato direto com o paciente, então se o anestesista titular está listado, se tiver residente de anestesia também precisa estar colocado lá. Outra informação que é muito importante é o diagnóstico pré-operatório. Então, todo paciente que vai para uma operação, qualquer uma que seja, ele precisa ter um diagnóstico presumido. Né? Então, na verdade, toda aquela investigação que foi feita, que culminou, né, com a indicação de uma cirurgia no pré-operatório, ela culmina com um diagnóstico de presunção. Esse diagnóstico precisa estar listado na descrição da cirurgia. E muitas vezes esse diagnóstico vai ser diferente do diagnóstico pós-operatório. E nesse caso, o diagnóstico ele precisa ser posto. Então, por exemplo, se é uma cirurgia de emergência de um paciente com abdômen agudo e ele vai ser submetido a uma laparotomia exploradora ou uma laparoscopia, uma videolaparoscopia, precisa-se ter uma noção do que vai se encontrar lá e depois daquilo que foi encontrado. Né? Então, por exemplo, o diagnóstico pré-operatório pode ser por exemplo, abdômen agudo obstrutivo? Pode ser, porque depois, no transoperatório, você vai confirmar essa informação e vai, se for realmente obstrutivo, vai ter a causa da obstrução. Por exemplo, se foi uma abdômen agudo obstrutivo por um tumor de cólon que está em estágio avançado, o diagnóstico pós-operatório vai ser, né, de neoplasia de cólon. Tá? Então, isso precisa estar listado, né, os dois. E com relação à cirurgia realizada, também é bem importante que ela seja o mais preciso possível. Se a gente coloca, por exemplo, essa informação de que é uma laparotomia exploradora, e essa laparotomia exploradora ela vai culminar com outro tipo de procedimento, esse outro tipo de procedimento precisa estar descrito. Então, por exemplo, a laparotomia exploradora é só o início de tudo. A partir do momento, né, que você entrou na cavidade, né, abdominal do paciente, você identificou, por exemplo, que tinha uma úlcera perfurada, então a cirurgia ela já deixa de ser, né, a laparotomia exploradora, né, para ser justamente uma gastrectomia ou a correção, né, que for necessária para o tratamento, né, do diagnóstico que foi identificado. Tá? Uma outra informação que é bem importante é colocar o tipo, o caráter, né, da cirurgia. Então, se ela é do tipo eletiva, ou se ela foi feita em regime de urgência, ou foi uma cirurgia de emergência. Porque isso tem implicações, né, que são implicações até legais. Diferente, por exemplo, quando vocês analisam, né, as taxas, né, de infecção hospitalar, por exemplo, relacionadas à cirurgia, se você está lidando, né, com cirurgias, né, que foram feitas de forma eletiva ou cirurgias que foram feitas de forma urgente ou em emergência. Tá? Então, são riscos de infecção diferentes. Então, para você saber que era uma infecção
talvez até esperada para aquele padrão de paciente, para aquele padrão de caráter da cirurgia, e isso precisa estar bem claro na descrição. Tá? E da mesma forma, do ponto de vista legal, qualquer informação relacionada a qualquer paciente só tem validade o que estiver escrito. Tá? Então, se precisa-se saber o que aconteceu em determinado procedimento, em determinada cirurgia, quem tiver essa curiosidade ou essa necessidade de investigação vai justamente recorrer ao documento oficial, que é a descrição da cirurgia. E nesse ponto agora, também acho que é bem importante, né, ser colocado para vocês, que a descrição ela não é do hospital, a descrição ela não é do médico, tá? A descrição ela é do paciente. Então o paciente ele tem livre acesso a qualquer documento do seu internamento. O hospital, a clínica, o local onde for feito, né, qualquer procedimento, ele só é responsável pela guarda desses documentos. Mas a propriedade em si é do paciente. Sendo assim, se o paciente desejar saber o que foi feito, né, na sua cirurgia, ele requisita, né, para o arquivo do hospital, né, cada um tem o seu protocolo, e ele tem acesso ao documento oficial da sua cirurgia. Então, tudo aquilo que estiver escrito ali, vocês também têm que imaginar que o paciente pode ter acesso, tá? E que o paciente vai ler aquilo. Então, da mesma forma que tem que ser o mais científico possível em qualquer informação que se coloca na descrição, precisa-se também ser o mais correto possível e usar os termos mais precisos também possíveis, porque o paciente pode ter acesso, né, claro, e ler aquilo que ocorreu, né? Então, isso é bastante, né, peculiar nas cirurgias de emergência. Tá? Então, nas cirurgias de emergência, às vezes utiliza-se termos, né, na descrição que não são bem colocados, né? Então, por exemplo, né, um paciente que teve uma ferimento por arma branca tal, e de repente está lá que a faca era um facão gigante, né? Ou, por exemplo, que ele sofreu lá um ferimento por arma de fogo e a bala explodiu dentro, ou queimou tudo que estava lá, ou usar termos mais coloquiais. Tá? Então, não. Sempre usem os termos mais científicos, né, e precisos, né, possíveis. O próximo item, né, do cabeçalho é a data de realização. Tá? Também parece óbvio, mas encontram-se muitas descrições, principalmente em cirurgias sequenciais. Então o paciente foi submetido, né, a vários procedimentos, né, dentro de um mesmo internamento, e você acaba perdendo a ordem até lógica, né, do que aconteceu, porque a data às vezes foi simplesmente esquecida. Nos prontuários eletrônicos, né, a maioria deles já coloca a data automaticamente. Tá? Então, data e horários são feitos já pelo sistema. Até o próprio enfermeiro de sala já insere os horários, né, de início e término da cirurgia no sistema, e quando vai preencher isso já está pronto. Mas não são todos os lugares assim. Então isso tem que ter bastante cuidado. Tá? Então data não pode esquecer. E horário de início e término são horários de início e término da cirurgia em si, não da anestesia. Tá? Então a anestesia ela sempre inicia bem antes do que a cirurgia em si. O horário de início da cirurgia é tido, né, como a incisão da pele. Tá? Então a incisão da pele é o marcado horário de início e o horário de término é a realização do curativo. Tá? Então esses são os horários, né, que marcam início e término. Com relação ao próximo item, né, então anatomopatológico e exames radiológicos, né, que sejam feitos, né, durante a cirurgia precisam estar listados. Então, primeiro, se eles foram realizados, e segundo, qual foi o resultado. Então isso vai já no cabeçalho. O anatomopatológico é principalmente
Por exemplo, naqueles pacientes em que tem uma suspeita de neoplasia e é preciso saber qual que foi o elemento que foi encaminhado, a peça, né, cirúrgica, né, que foi encaminhada para exame de congelação, e para já ter o resultado na hora se aquilo era maligno ou benigno e qual que foi o desenrolar, né, da cirurgia conforme aquele achado. Então isso é bem importante. Então, se um paciente tem suspeita de neoplasia e durante o exame foi realizado uma coleta de uma amostra, né, para exame de congelação, então o exame anatomopatológico, né, transoperatório, o resultado precisa estar listado aqui. E os exames radiológicos, né, então, principalmente nas cirurgias ortopédicas, né, em outras cirurgias, né, que precisa de radioscopia, como por exemplo cirurgias vasculares, cirurgias endovasculares, etc., também precisam ser colocados os achados, né, aqui já no cabeçalho. Próximo ponto que também é bem importante é com relação às intercorrências, tá? As intercorrências, elas podem acontecer em qualquer cirurgia, isso independe, né, da nossa vontade, claro, só que elas precisam ser claramente colocadas. Elas não precisam nem ser valorizadas demais, mas muito menos nem valorizadas de menos. Tá? Então não pode ter omissão, né, de forma alguma. Então, por exemplo, se o paciente, né, durante uma cirurgia teve uma ruptura de um vaso de grande calibre e teve uma hemorragia e essa hemorragia levou a um choque hipovolêmico com instabilidade hemodinâmica, isso precisa estar colocado na intercorrência. Tá? Então, intercorrência, né, ruptura de veia cava inferior com hemorragia de grande volume, choque, e prontamente revertido com, por exemplo, ressuscitação volêmica e clampeamento dos vasos. Tá? Então, intercorrência, né, precisa ser posta. Isso é importante para o paciente e é importante para quem participou da cirurgia também. Tá? Então, tudo que é corretamente descrito, a credibilidade, né, é muito maior, principalmente, né, quando acontece algum problema. Então, do ponto de vista, né, legal, também reforço, né, mais uma vez, né, que o CFM recomenda, né, que tudo aquilo que aconteça durante a cirurgia seja registrado no prontuário. No caso, né, a descrição cirúrgica. Nesse sentido também, muito comum pacientes que fazem cirurgias eletivas, às vezes cirurgias, né, de um dia de internamento, por exemplo, cujo prontuário é apenas uma cópia da descrição. Tá? Então não tem anamnese, não tem exame físico, não tem a admissão do paciente, tem uma descrição da cirurgia extremamente sucinta e não tem nem a evolução pós-operatória. Tá? Então isso é bastante comum e isso é alvo, né, de trabalhos, né, bastante sistemáticos, né, dos CRMs, né, justamente para conseguir garimpar essas informações nas ações que possam vir a ter a equipe envolvida no procedimento. Tá? Então o prontuário precisa estar completo e a descrição precisa estar colocada, né, nos termos corretos. A avaliação pré-operatória precisa estar e pós-operatória também. A maioria dos hospitais também coloca um campo destinado a transfusões, né, de sangue. Tá? Então, como as transfusões, né, têm relação direta, né, com possíveis intercorrências pós-operatórias, precisam estar colocadas aqui. Vocês podem até me perguntar assim, não, mas por que coloca a transfusão, né, na descrição da cirurgia se quem faz isso é anestesista? Tá? Então, assim, a descrição do anestesista ela é muito mais detalhada com relação às drogas utilizadas, doses, monitorização que acontece durante a cirurgia, os gráficos, né, que são feitos, né, durante a cirurgia na ficha de anestesia. Então ela é uma ficha bastante complexa, de uma leitura bastante relativamente complexa.
muito diferente da descrição da cirurgia. Na descrição da cirurgia você vai direto ao ponto, né? Então se você tem um item relacionado a transfusões, lá vai estar colocado. Você quer saber quanto que foi? Então se foram 2 concentrados de hemácias, né? 500 ml de plasma fresco para contenção de um distúrbio de coagulação e uma hemorragia transoperatória, no campo das transfusões vocês já colocam. Tá? Então isso é bem importante. Às vezes não tem espaço, né, para colocar, né? Se não tem espaço para colocar, vai no corpo da cirurgia, no corpo da descrição. Tá? Então não necessariamente no cabeçalho, mas no cabeçalho vai a menção que foi realizada a transfusão, se foi o paciente politransfundido durante a cirurgia, daí no corpo da descrição coloca exatamente tudo aquilo que foi usado. Isso é bem importante. Porque, por exemplo, o paciente no pós-operatório ele tem um distúrbio de coagulação, ele está instável, precisa-se saber o que aconteceu durante a cirurgia, porque a gente sabe que quanto mais transfusões o paciente recebe, maior é a reação inflamatória que o paciente terá e maior a chance de ele desenvolver complicações relacionadas à transfusão, como trale e outras síndromes, tá? E saber também nos distúrbios de coagulação para que lado ir numa situação de urgência, precisa saber aquilo que já foi usado, aquilo que foi usado teve efeito, aquilo que foi usado não teve efeito. Então, por exemplo, partir para o uso, né, de plasma fresco, sendo que já foi usado e o paciente não teve resposta durante a cirurgia, talvez não seja o mais correto a ser feito. Tá? Então isso entra na análise, entra nos diagnósticos, né, diferenciais, e essa informação precisa estar fácil. Então é pegar a descrição e ter acesso já a isso, se ocorreu ou não, né, essa questão da transfusão. Então agora passando, né, para o corpo, né, do corpo da descrição da cirurgia. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente coloca então com relação à cirurgia em si. Tá? Primeiro é o posicionamento do paciente. Tá? A posição que o paciente tem durante a cirurgia, ela tem implicações para a cirurgia em si e para a recuperação pós-operatória. Então, por quê? Existem cirurgias cujo posicionamento, né, para poder realizá-la implica em alterações fisiológicas bem importantes, né? Principalmente, né, pressão em regiões que habitualmente não acontece e estiramento de membros, né, ou extensão, né, hiperextensão, né, de membros que também normalmente não são atingidos. Então é bem comum, relativamente, né, comum, pacientes que fazem cirurgias, por exemplo, que têm os braços elevados e se porventura, né, essa elevação foi além, né, do que seria o fisiológico, né, para aquele paciente, o paciente acorda com dor. Tá? Então acorda com dor, acorda com até diminuição, né, da força, né, naquele membro e precisa saber se tem relação direta com a cirurgia ou não. Tá? Então, posicionamento é bem importante. Na questão do posicionamento, também é muito importante colocar a questão do lado, tá? Então a lateralidade. Então, é motivo, né, de confusão, principalmente nos decúbitos, né? Então, o paciente vai fazer uma cirurgia em que ele precisa ficar em decúbito lateral direito para operar o lado esquerdo dele. E é muito comum nessas descrições que são assim, feitas no computador, que você faz o copia e cola, você muda o cabeçalho, então a cirurgia, né, então foi feita pelo lado esquerdo, né, do paciente, com o paciente deitado para o lado direito, né, então decúbito lateral direito, que é a parte que fica para baixo, né, que é a parte que fica em contato com a maca, e no corpo da cirurgia está ao contrário. Tá? Isso é relativamente comum e não deveria acontecer. Tá? Então o paciente fez a cirurgia do lado certo, né, foi o diagnóstico, né, tudo do jeito que tinha que ser, mas na descrição ela está confusa.
Normalmente, quando passa por auditoria, por revisão, essas descrições, o auditor pede para que ela seja corrigida, tá? Porque não pode acontecer. Mas, às vezes, passa, tá? Até pelos olhos do auditor. Então, você tem um documento, né, registrado que o paciente foi posicionado para um tipo de cirurgia e foi realizada a cirurgia de outro jeito. Tá? Então, isso tem que ter muito cuidado. Então, a posição do paciente, bem importante. Eu vou aproveitar aqui nessa questão do posicionamento para já colocar uma dúvida, né, que é bastante frequente, né, para os estudantes, com relação aos epônimos. Tá? Então aqui eu já vou citar, já vou colocar. A gente aprende na faculdade o tempo todo a não usar nome das pessoas que descreveram a técnica. Né? A gente aprende a colocar a definição da cirurgia em si ou da posição em si. Tá? Mas quando está no internato e depois quando vai para a residência e para frente, isso acaba se perdendo. Então você precisa saber a posição. Então, a paciente em posição de Fowler precisa saber, tá? Então isso não tem jeito. Então epônimos precisa saber. E mais para frente, né, na apresentação eu vou colocar mais outros pontos, né, que são importantes, né, com relação a isso. Então, posicionamento. Né? Então, paciente em decúbito dorsal. Segundo ponto, tipo de anestesia. Sob anestesia geral, por exemplo. E ventilação. Que tipo de ventilação? Na verdade, é o tipo de via aérea, né, que foi feita para anestesia. Isso é bem importante porque tem implicações no pós-operatório. Então, por exemplo, o paciente faz um tipo de cirurgia e que ele foi intubado, na verdade a via aérea foi assegurada por uso de máscara laríngea. Então ele teve intubação orotraqueal? Não, ele não teve. Então o paciente pode fazer uma anestesia geral sem intubação orotraqueal? Pode. Então ele pode fazer anestesia geral com ventilação espontânea? Pode. Tá? E esses detalhes, né, são bem importantes e precisam estar na descrição. Então, vocês perguntam também de novo, né? Mas isso não não faz parte da descrição da anestesia? Sim, faz parte da descrição da anestesia. Só que aqui tem que colocar, tá? Então tem que colocar de uma forma bem mais sucinta. E, pessoal, fiquem bem à vontade para me interromper, tá? Então, se vocês quiserem perguntar, têm dúvidas sobre qualquer aspecto, coloque no chat, que daí eu já respondo, tá? Não tem problema algum. A ideia é bem essa mesma, tá? Que tenha interação. Tá? Por mais que a plataforma não seja tão propícia, né, para a interação, mas dá para fazer sim. Tá? Então fiquem bem à vontade. Coloquem as suas perguntas que daí eu já vou respondendo. Tá? Também nesse sentido, logo depois da descrição, né, do tipo de via aérea, né, que foi utilizada, né, para a cirurgia, entre os acessórios. Tá? Que tipos de acessórios? Coisas que a gente às vezes nem ouve falar, né, durante a faculdade e vai descobrir que existe isso, né, só durante o internato. Então, por exemplo, bota pneumática. Tá? Então, pacientes que têm fator de risco para trombose venosa profunda e vão fazer cirurgias, né, que são cirurgias de médio ou grande porte, uma das recomendações é que, além do uso, né, da heparina profilática, né, para profilaxia do tromboembolismo venoso, seja utilizado as botas de compressão intermitente, né, então as botas pneumáticas. Isso é bastante comum nas cirurgias plásticas, né, que tem algumas cirurgias, né, que são bem demoradas e precisa ter. Lembrar, por exemplo, dos fatores de risco, né, para tromboembolismo venoso, né, por exemplo, que é a associação, né, de sexo feminino, né, com o uso de contraceptivo hormonal oral, né, então se associa isso mais cirurgia de longa duração, tem indicação para o uso, né, de profilaxia do TEV, sendo uma delas, né, o uso da bota pneumática. E isso precisa estar descrito. Tá? Por quê? Porque é importante
o paciente, né, saber disso, saber que foi usado, e se acontecer algum problema depois, a única forma, né, de você provar que a profilaxia foi feita da forma correta é se tiver escrito. Ah, usei, mas não estava na descrição. Não usou. Tá? Então não aparece, não usou, não adianta. Tá? Uso de colchão térmico também. Então tem algumas formas, né, de manter a temperatura do paciente durante a cirurgia. Também isso a gente acaba só descobrindo, né, durante o internato, ou às vezes só na residência ou depois. Então existem, né, formas, né, com calor pelo ar, né, então como se fosse um ventilador, né, térmico, que daí acaba aquecendo o paciente, que é o Bair Hugger, é uma das marcas. E outros são os colchões térmicos, né, que normalmente não são elétricos, né, não é uma resistência elétrica que fica debaixo do paciente, ele é um colchão de água, tá? Então essa água ela é aquecida e esse colchão tem a temperatura controlada e você consegue ajudar bastante o controle da temperatura do paciente. Também é bem importante que isso esteja descrito. Porque, por exemplo, o paciente chega hipotérmico, né, na sala de pós-operatório ou chega hipotérmico na UTI, precisa-se saber se durante a cirurgia foram tomadas as medidas, né, para controle da temperatura. E o jeito de saber isso é revisando a descrição. Tá? Então, na descrição, né, o médico que estará, né, sob cuidado, né, cuidando desse paciente, né, no pós-operatório, precisa ter acesso fácil a essa informação. Então, esses acessórios, né, precisam, né, entre outros, né, precisam estar descritos, né, corretamente. Então aqui estou mostrando, né, para vocês um posicionamento do paciente, né, aqui ele já com os campos, né, colocados, e fica até difícil imaginar onde é que está a cabeça do paciente, o que está sendo feito e como que eu descreveria, né, esse posicionamento. Né? Então, só para ilustrar, né, para vocês, a cabeça do paciente está aqui, tá? Aqui é o braço, né, do paciente, né, aqui é o braço direito, que ele está em um ângulo, né, de 90 graus para cá e um ângulo de 90 graus com o corpo do paciente, aqui. Tá? Então essa é uma posição bastante confortável para cirurgias, né, de longa duração. Então esse aqui, o paciente ele está deitado de lado. Tá, então ele está em decúbito lateral e decúbito lateral esquerdo, porque o lado esquerdo é o lado de baixo e o lado direito é o lado de cima. Tá? Então esse paciente ele está em decúbito lateral esquerdo com flexão. Então aqui é o movimento de flexão. O quadril do paciente está aqui e as pernas do paciente estão aqui. Tá bom? Então aqui é o final do abdômen e aqui está o quadril do paciente. Tá? Então, esse tipo de posição, e além disso ainda tem um coxim que foi colocado abaixo das costelas, aqui, justamente para fazer essa curvatura. Tá? Então, a uma primeira análise, pode-se até pensar que o paciente está em decúbito dorsal e esse é o abdômen dele. Tá? Mas não. Então aqui é tórax, aqui é a última costela, tá? Aqui é abdômen e o quadril está aqui embaixo. Tá? E esse coxim também aqui é importante porque ele faz, neste caso, né, o aumento dos espaços intercostais. E essa colocação de coxim também é algo que é bem importante constar na descrição cirúrgica. Porque além de fazer essa posição, ele também, no braço esquerdo, que está aqui por trás, né, então o ombro esquerdo está mais ou menos, né, por aqui, o coxim está mais ou menos nessa posição, ele faz com que não ocorra compressão dos vasos e do plexo braquial para o braço esquerdo. Tá? Então isso também precisa estar descrito. Porque, por exemplo, se o paciente acorda dessa cirurgia, então nesse caso foi uma cirurgia pulmonar, acorda dessa cirurgia e ele não consegue, ele está com diminuição da força, né, do braço esquerdo, um dos motivos pode ser a não colocação do coxim aqui axilar. Tá? Então a falta da colocação do coxim axilar pode fazer um estiramento do plexo
do plexo braquial do braço esquerdo e pode também fazer uma isquemia, né, por compressão, né, dos vasos, né, dos vasos axilares, né, e fazer com que o paciente tenha diminuição de força, né, no pós-operatório e até diminuição de sensibilidade. Tá? Então isso na descrição precisa estar colocado. Tá? Seguindo, né, então, os pontos, né, da descrição, nós temos então a via de acesso. Aqui também é bem importante, né, saber dos epônimos. Né? Então a gente sabe, né, todas as formas, né, de laparotomias, né, que existem. Laparotomia mediana, chifopúbica, laparotomia mediana supraumbilical, infraumbilical, incisão transversa em hipocôndrio direito, em fossa ilíaca direita, e assim vai. Né? Mas podemos ter a descrição do tipo incisão de chevron, né? Ou podemos ter incisão de clamshell. Tá? E não adianta, tem que saber os nomes. Tá? Então, por mais que quando vocês venham a fazer as descrições, vocês possam colocar os nomes, né, pela nómina anatômica, né, do procedimento, né, que foi realizado, mas vocês vão ler descrições, vocês vão pegar prontuários de pacientes que já tiveram cirurgias realizadas e nessas cirurgias os epônimos estarão colocados lá. E daí é importante saber, tá? Não tem jeito. E assim, é difícil memorizar? Não é difícil, tá? Principalmente porque os livros texto, né, os livros, né, das cirurgias em si, eles colocam isso, tá? Então eles colocam os epônimos também, tá? Então não deixem de lado, isso é bem importante. Então, quando a gente vem aqui para a questão já da via de acesso, né, então por onde que vai começar a cirurgia, a gente tem que entender que a descrição da cirurgia é como se fosse uma receita. Então, só que não é uma receita para quem nunca viu aquilo. Tá? Então isso é bem diferente. Não é uma receita que você vai ensinar tintim por tintim, desde o posicionamento, instrumento utilizado, posição do instrumento, que tipo de tecido que você está fazendo a incisão, que você está atravessando, que você está fazendo a diérese em cada um dos tempos. Não é isso. Tá? Então aqui a gente entra naquela questão da descrição longa demais ou curta demais. Tá? Esse detalhamento, excesso de detalhamento faz com que você coloque muita informação na descrição e informação sem grande utilidade. Tá? Então, por exemplo, se o paciente vai fazer uma laparotomia mediana supraumbilical, não precisa descrever quais são os tecidos que vão ser feita a incisão, ou que terá diérese até chegar na cavidade abdominal. É porque todo mundo sabe, tá? Então é sabido já que você fazer uma incisão supraumbilical mediana, então de pele subcutâneo, linha alba e peritônio, você já está na cavidade, tá? Então entrou na cavidade abdominal. Então você não precisa descrever esses passos. Então são menos estruturas, mas se for em outra incisão, em outro posicionamento, tem que usar o mesmo princípio. Então, as incisões, elas têm já esses nomes, porque elas já carregam consigo quais são os passos dela. Tá? Então, não precisa ser detalhado nesse aspecto. Tá? Vou tomar por base assim, as laparotomias e até as toracotomias, porque elas são as que você terão mais acesso, né, durante o internato, né, até durante a residência, vão ter mais contato. Tá? Então, a partir do momento que você termina a incisão, termina a via de acesso, e você tem acesso à cavidade, o que precisa estar descrito é o que a gente chama de inventário. Tá? Inventário é o que você encontrou lá.
Isso é bem importante. Tá? Então, por exemplo, se você já tem um diagnóstico presumido, por exemplo, é um paciente que está sendo operado por apendicite, então é muito importante que nesse inventário você descreva, por exemplo, o aspecto do apêndice, o aspecto do peritônio, do líquido peritoneal, se tinha pus na cavidade, se não tinha pus na cavidade, se o apêndice estava bloqueado, se não estava bloqueado, se o apêndice estava hiperemiado, não estava, se havia supuração, se não havia supuração, tá? Então, se havia necrose, se não havia necrose. São pontos muito importantes que têm relação direta com o prognóstico, né, do paciente, que precisam estar colocados ali. Tá? Então isso é bem importante mesmo. Tá? Depois do inventário da cavidade, que você descreve os achados, né, que teve lá dentro, vai para os passos da cirurgia em si. Com relação aos passos da cirurgia, é bem importante que vocês relatem aquilo que tem relevância para o prognóstico do paciente ou que tem relevância com relação à técnica. Então, por exemplo, vou citar, por exemplo, uma pneumonectomia, tá? Que é a retirada de um pulmão inteiro. Então, vamos colocar aí numa situação de trauma gravíssimo, tal. E que teve lesão vascular, lesão de brônquios, etc., e precisou ir para uma cirurgia desse porte. Tem muita diferença, por exemplo, nos passos da cirurgia. Se você coloca que a ligadura dos elementos do hilo foi feita em bloco, tá? No sentido de que você pegou o hilo e amarrou, fez a ligadura tudo junto, de uma só vez, ou fez o grampeamento, né, usando grampeadores mecânicos, né, de tudo de uma vez só, ou se você foi elemento por elemento. Então, por exemplo, fez a ligadura da artéria pulmonar, fez a ligadura das veias pulmonares, se fez a ligadura do brônquio. Tá? Então, cada um deles separadamente. Da mesma forma, por exemplo, numa colecistectomia, se for feita a ligadura da artéria cística, em bloco junto com o ducto cístico, então isso é importante que seja colocado na descrição. Tá? Então foi uma ligadura única dos dois juntos, ou foi a ligadura separada, né, que é o recomendado. Então ligadura da artéria cística, ligadura do ducto cístico. Tá? Então isso é importante, né, que são passos, né, importantes e que sejam colocados. Daí vem aqui, já nos passos, a descrição dos materiais. A descrição dos materiais que são utilizados, eles têm muito mais relação com a conta hospitalar, tá? Então com a forma que vai ser remunerado o hospital pelo dispêndio daquele material, do que com a cirurgia em si. A não ser que se esteja usando, né, principalmente em trabalhos prospectivos, né, que você quer ver justamente a diferença que existe, né, de um material para outro com relação ao desempenho, né, desse material, aí você descreve eles de uma forma clara. Porque para o paciente não faz diferença, por exemplo, se a ligadura que aconteceu na artéria, por exemplo, na artéria esplênica, se ela foi feita com fio de algodão 0, se foi feito com seda 0, ou se foi feito com um clipe metálico 200, por exemplo. Tá? Para o paciente não faz diferença e para o prognóstico também não faz diferença. Tá? Mas para a conta hospitalar faz. Então, se você coloca, né, que foi feita a ligadura com fio de algodão e foi usado um clipe metálico, o auditor, né, só vai liberar o pagamento, por exemplo, daquele material se ele estiver na descrição da cirurgia. Se não tiver, não é pago. E o hospital arca com aquele custo, tá? Inclusive no SUS. Tá? Então isso é bem importante. A forma de remuneração é bem diferente, né, convênio SUS e tal, mas é bem importante, né, que sejam colocados exatamente aquilo que foi gasto, né, para controle do hospital, controle de almoxarifado, controle de estoque e também para a conta em si. Tá? Então, precisa colocar, né, o que foi usado? Sim, precisa colocar o que foi usado. Tá?
Junto com os passos da cirurgia, vem os achados da cirurgia com relação ao procedimento em si. Tá? Então, por exemplo, né, se é um caso de oclusão intestinal, né, por que aconteceu essa oclusão? Né? Então, foi por tumor mesmo? Foi por volvo no intestino? Né? O que aconteceu lá? Então, esses achados, né, precisam estar claramente postos. Né? Então, era tumor. Qual que era o aspecto do tumor? Né? Então, era um tumor que ele era intraluminal, ou ele já passava pela serosa, ele era um tumor grande, ele era um tumor friável, ele era um tumor sangrante, tinha áreas de necrose, tinha áreas de infecção. Então, isso são achados da cirurgia que precisam ser contemplados na descrição. Tá? E aqui é o ponto que eles devem aparecer. Descrição de intercorrências também, né, bem importante colocar. Né, então, eu já tinha comentado antes, né, mas aqui, além de elas terem que constar no resumo, né, da cirurgia, no cabeçalho da cirurgia, elas precisam estar também no corpo da cirurgia. Tá? Então, a intercorrência aqui no corpo da cirurgia ela é descrita de uma forma mais detalhada. Né? Então, se foi hemorragia, se foi ligadura inadvertida, não importa. Não importa. O que teve de problema durante o procedimento precisa estar posto. O paciente infartou no meio da cirurgia, tem que estar descrito. O paciente foi reanimado no meio da cirurgia, precisa estar descrito. Tá? Então, é exatamente o que aconteceu. Tá? Depois, outro ponto, né, que daí já vem mais para o final da descrição, é com relação aos drenos, vórtices, próteses, né, que são usadas, né, na cirurgia, precisam estar descritas e corretamente descritas. Né? Então, por exemplo, né, o paciente fez uma cirurgia com descolamento, por exemplo, né, uma diérese bastante significativa de subcutâneo, tecido muscular, etc. Foi colocado um dreno rígido do tipo suctor, né, fica drenando, né, por pressão negativa. Precisa estar descrito. Tá? Então, e precisa ser colocado exatamente aonde que está o dreno. Né? Então, é muito comum muitas vezes você encontrar a descrição em que só está escrito foi usado tal tipo de dreno, mas não diz aonde, e é importante saber aonde, exatamente porque isso tem implicação no resultado da cirurgia e no pós-operatório. Tá? Então, não esqueçam, né? Quando for colocar qualquer tipo de material a mais, drenos, próteses, etc., detalhadamente, tá? Onde foi posto, por que foi posto e como que foi fixado, por exemplo. Né? Então, o dreno é solto, o dreno é fixado com ponto, precisa estar corretamente descrito. Então, mais coisas que não podem faltar. Então, aqui, nesse ponto, diz respeito ao material que você retira do paciente. Tá? Então, seja a amostra de tecido, seja, por exemplo, o próprio órgão, né? Então, o paciente fez uma nefrectomia, tá? Então, foi retirado o rim, seja o líquido peritoneal que você acreditou que pudesse estar infectado, tá? Ou que era um líquido aspecto bilioso, etc., tudo que sai do paciente precisa estar corretamente identificado e também encaminhado para o destino correto. Então, tudo que é material biológico, ele precisa ser examinado. Então, se é o tumor vai para a anatomia patológica, tá? Então vai ser analisado. Se é líquido, vai para o laboratório. Não tem como. Tá? E isso também é bem importante, é também mais um cuidado, né, que os conselhos colocam, que são extremamente relevantes, é que existe um determinado número de pacientes que têm amostra, né, de tecidos, né, ou de líquidos, né, que são perdidos. Tá?
Então o tecido foi coletado, então a biópsia foi realizada e essa biópsia não chegou ao laboratório, né? Então, muitas vezes o paciente faz a cirurgia só para ter aquela biópsia, tá? E a biópsia não chega no laboratório. Por isso que é importante que esteja descrito, tá? Então, foi feita a biópsia, foi identificada e foi encaminhada para o laboratório, a parte do cirurgião foi feita, tá? Então, a parte da equipe de cirurgia foi feita. Então, isso precisa estar registrado. Tudo. Tá? Então, não esqueçam, de jeito nenhum. Tá? Outro ponto que é bem importante, também já mais, né, para o final da cirurgia, é com relação à revisão da hemostasia. Então ela costuma, né, ser necessário descrever isso. Se for usado algum agente hemostático, por exemplo, né, celulose, cola biológica, né, algum outro tipo de agente, precisa ser posto, precisa estar claramente, né, colocado na descrição. E também, por exemplo, algumas situações que você precisa identificar se tem algum extravasamento de líquido. Então, por exemplo, fez uma sutura no ureter e se certifica que não tem extravasamento de urina. Então, esse teste você descreve, tem que estar na descrição, no corpo da descrição. Por exemplo, foi uma cirurgia pulmonar e você quer se certificar que não está escapando ar pelo pulmão, não tem fuga aérea. Então você descreve que não tem fuga aérea. Foi feito o teste e não tem fuga aérea. Teve uma hemorragia durante a cirurgia e no final está controlado. Então você descreve, né, que foi feita a revisão da hemostasia e não foi identificado nenhum ponto de sangramento ativo. Então isso é bem, bem importante, não pode esquecer. Com relação aos materiais de síntese, também precisam estar, né, colocados. É bastante comum e acaba deixando a descrição, né, bastante longa, você descrever cada ponto que foi utilizado, cada fio que foi utilizado em cada lugar, de forma bem detalhada. Tá? Então isso não costuma ser necessário. Tá? Então, se pode colocar, por exemplo, que a síntese da parede abdominal foi feita utilizando fio de Vicryl 1, Vicryl 0 e mononylon 3 zeros, por exemplo? Sim, pode. Agora, você precisa colocar, foi feita a síntese da aponeurose do reto abdominal com pontos separados de seda. Feita a síntese da gordura, aproximação da gordura com fio de Vicryl 3 zeros em chuleio simples. Isso acaba deixando a descrição muito longa e não é necessário, porque isso não tem implicação com o prognóstico do paciente. Tá? A não ser que seja da mesma forma, né, que tinha comentado antes, de ser um trabalho, né, prospectivo, daí talvez isso tenha relevância. Tá? Se não precisa. Curativos, né? Existem vários tipos de curativo, e o tipo de curativo precisa estar descrito. Tá? Então, existem curativos especiais que já são colocados durante a cirurgia. Um dos mais comuns, né, e que vocês podem ver, que verão, né, durante o internato, né, e depois, são os curativos a vácuo, que conseguiram, né, diminuir bastante, né, a prevalência de infecção e o tempo de internamento de pacientes, né, com infecções complexas, né, de parede. E essa colocação desse tipo de curativo precisa ser posto. Tá? Então, outras formas, né, de síntese, né, de fechamento, né, que envolve curativos grandes, como, por exemplo, paciente com peritoneuostomia ou paciente que foi feita uma bolsa de Bogotá, por exemplo, né, em situações, né, bastante graves, precisa estar corretamente descrito, tá? Então não pode ser omitido. E por fim, né, no corpo da descrição, bem importante vocês colocarem para onde que foi o paciente, tá? Então, novamente, né, eu chamo a atenção, né, para aqueles prontuários extremamente curtos, em que você não sabe o que o paciente tinha quando internou, só sabe a cirurgia que foi feita e não sabe nem para onde que ele foi depois que foi operado. Se ele foi para o quarto, se ele ficou na sala de recuperação, na REPAI, se o paciente foi para a UTI, se o paciente foi direto para casa.
Isso é bem importante, tá? E esse tipo de informação é bastante negligenciada, né? Então, quando você olha os prontuários dos pacientes, buscando informações, né, para pesquisa científica, né, ou para a própria revisão mesmo do que aconteceu naquele procedimento, esses pontos são frequentemente esquecidos, tá? Então, cuidado, tá? É bem, bem importante colocar, né, o local para onde foi encaminhado o paciente. Tá? Então, agora vamos para alguns exemplos, tá? Esses exemplos, eles têm, eu tinha pedido, né, para que vocês encaminhassem, né, algumas descrições e tal, então eu peguei alguns exemplos. Não vou colocar, né, se a descrição ela está certa ou errada, né, porque não é essa a ideia, mas justamente chamar a atenção para alguns pontos que são bem, bem importantes daquilo que a gente conversou, tá? Então, nesse exemplo aqui, então veja só, dos passos, né, o cabeçalho eu não vou colocar, né, porque isso é institucional, envolve, né, também questão de sigilo e preservação da identidade do paciente, né, então isso não vem ao caso, né, mas primeiro ponto, né, então o paciente em decúbito dorsal sob anestesia geral, né, então já está bastante claro. A maioria dos pacientes nessa condição sob anestesia geral são intubados, de forma ou orotraqueal ou nasotraqueal se for criança. Faz diferença saber isso? Até faz. Tá? Então, colocar, por exemplo, qual foi o tipo de via aérea, né, adquirida, né, para ventilação durante anestesia, valeria a pena colocar aqui? Até valeria. Tá? Ficaria bem, bem interessante. Antisepsia, asepsia e campos estéreis. Tá? Então isso aqui é importante que seja colocado, né? Por mais que seja subentendido, né, que você não vai operar o paciente sem essas condições, é importante que esteja descrito. A única coisa que às vezes, né, pode ser considerado até como redundante é você colocar que foram colocados campos estéreis. Tá? Então, fica até melhor colocar campos operatórios, né? Porque tudo que entra em contato, né, com o paciente, né, durante a cirurgia é estéril. Né? Então, você não precisa chamar atenção para isso. É a mesma coisa que você colocar que foi utilizado um fio de Vicryl estéril. Não, ele é estéril. Tá? Então, aqui da mesma forma. Então, campos operatórios é até um pouco melhor. Tá? Mas aqui é consagrado pelo uso. Com relação à incisão, então, via de acesso. Né? Então, incisão transversa, infraumbilical direita, de mais ou menos 30 milímetros, abertura por planos até a cavidade peritoneal. Então, qualquer pessoa que veja essa linha consegue imaginar o que foi feito. Tá? Então, consegue imaginar por onde que o cirurgião foi até chegar na cavidade peritoneal. Então, está sucintamente e corretamente descrito. Colocar tamanho das incisões é sempre um pouco não controverso. Tá? É importante que seja colocado, só que vocês vão perceber que a régua do cirurgião é diferente da régua do paciente. Tá? O cirurgião costuma colocar sempre tamanho menor do que realmente foi, justamente para parecer que fez uma cirurgia menor, tá? Uma incisão menor. Então, colocar o aproximado aqui é perfeitamente correto, sabe, tá? Então, e também não tem relevância você colocar que a cirurgia teve uma incisão de 25 milímetros ou 30 milímetros ou 35 milímetros. Tá? Então, aproximadamente 3 centímetros aqui tá perfeito. Daí já no inventário da cavidade, né, então o próximo passo, né, identificado o líquido claro em cavidade peritoneal e apêndice secal edemaciado e peremiado. Então aqui você já consegue imaginar, né, o que vai ser feito na cirurgia. Então, próximo ponto, ligadura do mesoapêndice e da base apendicular com Vicryl 1. Tá? Não está descrito o tipo de nó, o tipo de ponta e também não tem relevância. Tá? É uma descrição bastante sucinta. Retirada do apêndice, encaminhado para anatomia patológica. Lembra aquilo, né, tudo que sai do paciente precisa ter um encaminhamento, né, para algum lugar. Nesse caso, né, então o apêndice foi para a anatomia patológica para confirmação do diagnóstico. Lembrar que existem, né, tumores que podem fazer a obstrução do apêndice e ser causa, né, da apendicite. Então a anatomia patológica é extremamente importante, né, que seja descrito.
Determinou a cirurgia, né, que é fechamento, síntese, né, por planos com Vicryl 1, pele com Vicryl 4.0 após infiltração local com nova BUP. Tá? Então, uma descrição bastante sucinta. Poderia ter alguns elementos a mais, até poderia, tá? Mas não tem nada essencialmente que faça falta, tá? Nesse tipo de descrição. Tá? Já agora eu vou passar para uma cirurgia que é para a mesma doença, tá? E só que foi uma descrição diferente que vocês encaminharam. Nesse caso foi uma cirurgia feita por vídeo. E veja o detalhamento aqui. Já a primeira parte é igual, tá? Anestesia geral decúbito dorsal, mas vejam que já se colocou o agente de antisepsia, tá? O agente químico que foi utilizado. Isso aqui é bem importante e não tinha na descrição anterior. Então, nessa descrição está mais completa. E por que é importante? Principalmente relacionado a alergias. Então, se é a primeira vez que um paciente vai ser submetido a uma cirurgia e ele tem contato, por exemplo, com iodo, talvez seja a primeira vez que ele vai manifestar, né, alergia a iodo. Então, é importante que esteja descrito o que foi utilizado. E aí vem os passos, né, da cirurgia aqui por vídeo. Incisão supraumbilical, inserção de agulha de Véries, confecção de pneumo peritônio com gás carbônico após teste da gota d'água. Tá? Colocação de ótica e colocação de 2 trocáteres, 10 mm de fossa ilíaca esquerda e 5 mm em região suprapúbica. Nessa condição aqui, seria importante colocar o tipo da ótica que foi utilizada. Então, por exemplo, aqui a gente não sabe se foi uma ótica de 10 mm, se foi uma ótica de 5 mm. Então, isso tem, né, algumas questões técnicas, né, envolvidas, e isso seria até interessante, né, ser colocado. Aí, no inventário da cavidade, é um pouco mais detalhado. Inspeção da cavidade. Então, vesícula biliar, estômago, fígado e cólon sem alterações, pouca quantidade de líquido seroso em cavidade, principalmente em pelve, apêndice secal aumentado de volume permeado, sem perfuração ou necrose, base do apêndice de bom aspecto. Tá? Então, isso aqui é um inventário já mais detalhado. Essa questão, né, da base do apêndice de bom aspecto, né, tem relação direta, né, com o sucesso, né, da cirurgia. Então, quando a base do apêndice ela é necrótica, né, então o tipo de cirurgia, né, já é diferente. Então, esse achado aqui é importante que seja descrito. Tá? Aí, dissecção do mesoapêndice, da artéria apendicular e ligadura da mesma com clipe 300, um proximal, e ligadura do apêndice em sua base com nó de Tibon 2 zeros e posterior ligadura com 2 clipes metálicos LT300 proximais e um distal. Tá? Então aqui bem mais detalhado. Precisaria ter esse nível de detalhamento? Até que não. Tá? Então você poderia colocar, né, que foi feita a ligadura, né, com etibond e clipe metálico, sem descrição? Sim. Mas aqui, né, dá para imaginar que com esse nível de detalhamento, né, até o número do clipe e tudo, é porque é uma exigência do agente pagador. Tá? Então, nesse caso do convênio, deve ser um hospital particular, tá? E em que esse tipo de informação é importante. Tá? Então, claro, o convênio. E aqui, secção do apêndice com tesoura. Tá? Então, é uma informação desnecessária. Tá? Então, secção do apêndice e retirada do mesmo por dentro do redutor pelo trocáter. Tá? Então, acaba sendo informações muito redundantes. Tá? Poderia ser suprimido, isso poderia, tá? Ou colocado de uma forma mais direta. Revisão da hemostasia, aspiração de líquido da cavidade e contagem de gases. Tá? Isso aqui é relativamente dispensável a colocação da contagem, né, de gases, né, porque isso faz parte, né, do trabalho do instrumentador. E da mesma forma como não está descrito anteriormente, né, que foram utilizados gases para controle, né, de alguma hemorragia ou de alguma outra situação. Tá? Então, normalmente quando se usa gases dentro da cavidade, acontece a contagem de gases. Tá? Então, isso não necessariamente precisa estar descrito. Desfeito o pneumo peritônio e retirado os trocáteres. Tá bom? Então, aqui uma descrição de uma apendicectomia por vídeo.
Uma outra cirurgia, então aqui mesma coisa, paciente dorsal sob anestesia geral, antisepsia e colocação de campos operatórios, nesse caso já colocou diferente, incisão mediana supraumbilical, não tem o detalhamento dos planos, não precisa mesmo, abertura por planos, presença de grande quantidade de secreção biliosa em toda a cavidade abdominal, coleta de secreção para cultura. Então uma informação extremamente importante, né, então para o desfecho, né, do paciente e corretamente, né, descrito, então no inventário da cavidade. Aspiração de toda a secreção e lavagem exaustiva de toda a cavidade peritoneal com soro fisiológico aquecido. Tá? Então foi um achado, né, diferente, né, então não é comum, né, esse tipo de secreção dentro da cavidade e todo o procedimento que foi feito para contornar. Tá? Então, perfeito. Também aqui nos achados, né, operatórios, presença de área necrótica na parede da vesícula biliar que encontrava-se pouco espessada e por onde ocorreu extravasamento de bile. Tá? Então, perfeito. Por que tinha bile dentro da cavidade peritoneal? Porque tinha uma área da vesícula com necrose e por essa área de necrose extravasava bile. Tá? Então foi bem importante isso estar registrado de uma forma correta. A realização da colecistectomia após dissecção do hilo vesicular com identificação do ducto e artéria císticos. Dupla ligadura do cístico com algodão 0 e dupla ligadura da artéria cística com algodão 2 zeros. Secção do ducto e da artéria cística entre as ligaduras, né, então nível de detalhamento até interessante. Encaminhada para a cirúrgica para anatomia patológica, no caso da vesícula. Revisão da hemostasia das ligaduras. Síntese por plano só colocando os materiais, só colocando os fios na sequência que eles foram utilizados. A realização do curativo e para onde que foi o paciente, no caso, a sala de recuperação pós-operatória imediata, a REPAI. Né? Então, vocês viram que são descrições com estilos, né, um pouco diferentes, né, alguns um pouco mais detalhados, um pouco menos detalhados, mas nenhuma muito extensa. Tá? Então, não tinha nenhuma informação, nenhuma descrição que a gente pudesse considerar que era longa demais, não, de jeito nenhum. Tá? Então, não precisa ser descrição longa demais. Então já respondendo, né, uma das perguntas, né, que a gente tinha colocado na chamada pro evento, tá? Então cirurgias com descrição muito sucinta, né, costumam ter omissão de passos, tá? Então isso é fato, mas se vocês seguirem, né, todo aquele detalhamento, né, que eu coloquei antes e que aqueles elementos, né, que foram detalhados, né, estejam presentes, é muito provável, né, que vocês tenham uma descrição de ótima qualidade e que vai servir tanto para vocês terem o registro correto, para vocês entenderem o que foi feito durante a cirurgia, poder revisar aquela cirurgia, revisar aquele paciente e saber exatamente o que aconteceu. Vai ser bem importante para quem for cuidar do paciente no pós-operatório. E também, quando o paciente precisar, em um evento futuro, ter contato, né, com aquilo que já foi realizado anteriormente nele, a informação que vai estar registrada no prontuário vai ser uma informação bem precisa. Então isso é bem interessante. Então, pessoal, agradeço, né, então, novamente, né, a oportunidade de poder conversar com vocês. Espero que tenha sido, né, um vídeo interessante sobre descrições, né, porque é uma oportunidade que normalmente, né, na graduação a gente acaba não tendo, a gente acaba caindo no internato já tendo que fazer a própria descrição, né, sem modelos, e quando a gente tem modelos, muitas vezes a gente acaba repetindo, né, modelos que não são muito, às vezes não estão corretos, né, a gente só faz o copia e cola, e sem pensar, sem refletir, né, em cada um dos passos e sem saber também exatamente aquilo que é essencial, aquilo que legalmente é fundamental que tenha nas descrições. Espero que tenha ajudado vocês. Tá? Esse vídeo eu vou disponibilizar, deixar publicado também, e também vou enviar no e-mail de vocês, tá? Quando eu já tiver editado. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês e nos encontramos em breve. Até mais!